Giro Esportivo. Segue o Giro aqui na Super Rádio Tupi, nas plataformas digitais, você acompanhando o que foi destaque no programa. Olha aqui, vamos começar a falar do Flamengo. Flamengo que está em alta, né? O Flamengo está ali tranquilo, os jogadores já estão de férias, mas vem aí o Campeonato Carioca 2020. O Flamengo vai jogar, o Wellington Campos, com a equipe sub-20, você sabia disso? O início, né, do campeonato, você estava comigo, Odilon, lá no Conselho Técnico da Federação, quando o BAP pediu até que constasse de ata que para o Flamengo o Campeonato Carioca é muito importante e ele vai, quando a gente fala o Flamengo vai fazer tudo para valorizar o Campeonato Carioca. Lógico que no início tem que botar a meninada, já que os caras foram lá na cidade de Doha, no Catar, buscar o Mundial, que o Flamengo lutou muito, mas não trouxe o Mundial. Agora, um detalhe é que o Flamengo pode abrir mão da disputa da Taça São Paulo, uma vez que o time do Flamengo vai ser representado pela molecada da base. E aí vai ter conflito de datas com o estadual, que já vai começar no próximo dia 18. Você abriria mão no caso se você fosse dirigente do Flamengo da Taça São Paulo de Futebol Júnior, Thiago Veras? Não dá para abrir mão porque a Copinha é a principal competição da categoria. Mas eu acho que o Flamengo nem abre mão não, Odilon. O que pode fazer é o seguinte, os jogadores que são mais velhos e estouram a idade, eles vão para o Campeonato Carioca, fazem essa primeira parte até o elenco voltar de férias, realizar a pré-temporada e aí tiver todo mundo 100% para poder pelo menos começar o ano e estrear em 2020. E aí você utiliza na Copinha jogadores com idade, são jogadores um pouco mais novos, né? Que não estão estourando, por exemplo, a categoria. Aliás, isso acontece com muita frequência, nem sempre você leva seus principais jogadores de base. Tem clubes que levam uma garotada, digamos assim, são jogadores que ainda estão começando naquela categoria, que ainda tem tempo para maturar. Eu acho que é mais ou menos isso que o Flamengo deve estar desenvolvendo o trabalho no início de 2020. Muito bem, e o Vascão agora, o Wellington Campos, vai ter reunião lá do Conselho para aprovação do orçamento, falando de grana para 2020. Mas está com grana, Wellington? Não, o Vasco está tentando arrumar dinheiro, né? Como? O Vasco está já confirmando um novo patrocinador, a Van, para o ano que vem. Ela vai expor sua marca no ombro e na manga da camisa do Vasco da Gama. O valor a gente ainda não tem conhecimento. Agora, o presidente Alexandre Campelo apresentando o orçamento de 2020, que é maior do que muitas grandes cidades do Brasil, algo em torno de 325 milhões de reais. Caramba, isso tudo? É muito dinheiro. Agora, o Vasco quer ter um superávit de 115 milhões de reais ao final de 2020. É austeridade financeira para pagar salários, recolocar o Vasco nos trilhos. Está copiando o Flamengo? Está copiando, sim, senhor. Tem que copiar o que está dando certo, o que é vencedor. Então é esse o projeto vascaíno: abrir as obras de modernização do estádio de São Januário e concluir a primeira etapa da construção do CT do Vasco ao lado do CT do Fluminense, ali em Jacarepaguá. Muito bem, e com essa grana toda, o Vasco eu não vejo movimentação de reforços, está devagar. O processo está lento em São Januário, hein, Thiago Veras? Mas faz parte. O presidente já disse que ele, quando até foi uma exigência do Luxemburgo, e o Luxemburgo depois foi para o Palmeiras, onde a questão financeira pesa e lá ele tem mais recursos, foi quando o presidente Alexandre Campelo disse: os meus pares me relataram o seguinte: você não pode sair do nosso projeto, você não pode perder o nosso foco, o nosso rumo, que é claro, sempre tentar o Vasco o mais forte possível, como todo clube grande do Rio e do Brasil, mas com o Vasco tendo a sua responsabilidade financeira. E já passou da hora, não só do Vasco, de todos os clubes que estão se movimentando, de pensarem assim. Vocês viveram até muito mais do que eu, pela idade, são mais experientes também na profissão, mas a gente sabe, lendo e enfim, tendo o passado, na época o clube, o dirigente, ele, vou usar o termo aqui, ele cagava para FGTS, para salário, cumprir tudo ali direitinho, todos os encargos dos jogadores, e aí por isso que hoje os clubes estão vivendo essa atual realidade que é de asfixia financeira. Então o Vasco está certo, está no caminho certo. Se não puder hoje contratar jogador de peso, não contrata. Primeiro objetivo é colocar a casa em ordem,
para depois fazer o que o Flamengo faz. Tem dívida, mas está equacionado e consegue ter sem penhoras e investimentos para contratar grandes jogadores. Está certíssimo, Vasco. Eu, em cima do que está falando o Thiaguinho, foi brilhante, nosso Thiago. Só nesse final de ano, o Vasco teve que renegociar 60 milhões de reais em dívidas para liberar dinheiro e tentar colocar salários em dia. 60 milhões de reais, gente, é prêmio de loteria acumulada, né, Odilon? Aliás, eu já joguei na Mega Sena da virada. Se eu ganhar, vou falar um negócio pra vocês. Então aqui... Eu vou tirar longas férias. Eu não vou falar o que ele disse em off aqui, não. Vou respeitar. Não vou fazer isso. Não adianta. Ia subir na mesa. Não adianta. Não. Essa aí, se ganhar. Se não ganhar, continua do jeito que tá. E o presidente do Brasil, o Bolsonaro também? Jogou também? Jogou na Mega Sena da virada e marcou o número 13. 13? É, do PT. Do PT. Será que vai dar? Meu porque Deus. Os caras do PT recentemente ganharam. Eu vi, claro. 30 pessoas lá do PT. O Wellington falou, não é feio copiar não. Então ele tá fazendo o que ele faz. Exatamente. Um bom caminho aí do presidente Jair Bolsonaro. Aliás, falando em grana, falando em austeridade, o Botafogo também está tentando isso, né, Thiago Veras? Criando lá na Mega Sena? Não, na Mega Sena não, mas tentando fazer a SA, não é isso? É isso aí. E se ganhasse na Mega Sena 300 milhões, já é a cota que está pensando inicialmente. Olha aí, pode no ser. projeto. Dá uma já ideia seria lá pro já, pessoal. mas aí tem que ter sorte, né? Vou falar com o presidente Nelson Mufarrege para Nosso anotar o querido número Mufa. da sorte lá e se sobrar um pouquinho que ele possa lá depositar na minha conta que estou precisando também. Botafogo só tem um outro modelo, que é a transformação de empresa, né? Mas também é um processo semelhante. Tá precisando equacionar a dívida, tá precisando crescer, tirar o que tem para trás de problema, e aí a solução do Botafogo é criar uma empresa tendo um aporte de investidores, investir no futebol e ao mesmo tempo, com esse dinheiro você ir quitando a dívida trabalhista, a dívida fiscal, a dívida com o governo, enfim, tudo que o Botafogo deve, que é na casa de 1 bilhão. O formato que é diferente, mas a intenção é a mesma. Ô Odilon, eu tenho ouvido muitos economistas falando sobre a projeção para 2020 e é interessante a gente ligar ao futebol porque o Thiago usou uma expressão muito legal, investidores para o Botafogo. O Fluminense também vai lançar títulos para pegar investidores. E o Vasco, da mesma maneira, para modernizar São Januário. Porque o que vai acontecer para o ano que vem? Como as taxas de juros estão baixando muito no Brasil, você guardar o dinheiro não vai render, ou vai render pouquinho. Então, o negócio é você investir, é você arriscar, é você gerar empregos, né, para buscar novos dividendos. Então, isso pode sim ajudar o futebol com patrocínios e investidores, no caso de um Botafogo SA e de um próprio Fluminense, que o Sérgio Guimarães trouxe aí o presidente Mário Bittencourt falando nesse final de ano deste projeto com investidores buscando no mercado financeiro também. Que aula de economia, hein? Pode me chamar de Dr. Wellington. Dr. Wellington nos números, muito bem. Com essa explanação numérica do Wellington Campos, encerramos aqui esta edição do Segue o Giro. A gente se encontra na programação da Rádio Tupi. Aquele abraço, galera!